Vamos lá, né, gente? Então, nossa primeira aula de processo do trabalho, direito processual do trabalho. Vamos passar aqui por alguns pontos iniciais, fazer essa base, né, trazer essa parte histórica, fontes e também princípios que são importantes aqui para a gente ver o direito processual do trabalho de uma maneira geral, de uma maneira, né, que a gente possa então entender as complexidades que vão surgir ao longo do estudo aqui da matéria. Então, inicialmente, eu vou trazer aqui o conceito de direito processual do trabalho. Na verdade, é um conceito aqui bem simples do professor aqui, né, Rogério Renzetti, que ele fala: o direito processual do trabalho ele objetiva regular os processos submetidos na Justiça do Trabalho. Gente, o direito processual do trabalho, ele tem aqui, né, fontes próprias, ele tem uma legislação própria, uma estrutura própria. Então, ele, né, aqui ele é um ramo independente do direito. Muito se questiona, né, se ele poderia ser, né, apenas, né, de forma minoritária, um braço do processo civil, mas aqui a gente vê e enxerga, né, isso como, de fato, um ramo autônomo com estrutura, com servidores, né, com normas que, né, abrange aqui todo um rito processual do trabalho. E aí, né, a gente tem aqui alguns momentos históricos, aqui, algo aqui questionável, né, o momento que surgiu o direito processual do trabalho no Brasil, mas o que a gente sabe aqui com certeza, né, é que essa justiça do trabalho, ela se iniciou aí em média aí, há mais ou menos uns 100 anos, e ela foi se consolidando aos poucos. Inicialmente, ela surgiu aqui como algo vinculado ao poder executivo. Então imagine o seguinte, que algo, né, aqui com teor judicial, que iria julgar as pessoas, ainda fazia parte do âmbito do poder executivo. Então a gente tinha aqui algumas comissões que faziam conciliações. A gente tinha aqui uma lei que foi especificada em São Paulo, criava um tribunal para sistematizar aqui algumas demandas rurais, mas realmente aqui só veio surgir uma regulamentação mais específica sobre isso, onde foi criado uma estrutura mais, né, hierarquizada, aqui com juntas de conciliação, com conselhos regionais do trabalho, com o Conselho Nacional do Trabalho, aqui 3 instâncias, lá em 1939, com alguns decretos. Foi criado, mas não foi institucionalizado de imediato. Isso só veio acontecer lá em 1941. Então a gente tinha então ainda aqui, né, vinculado ao Poder Executivo, mas já tínhamos aqui algumas hierarquias, algumas juntas de conciliação, que aí também dariam aqui cabimento, né, aos Conselhos Regionais de Trabalho e ao Conselho Nacional do Trabalho. E aí, essa estrutura judicial, ela como órgão do Poder Judiciário, só veio de fato a surgir aqui em 1946, com o Decreto-Lei 9797, que aí sim conferiu uma estrutura judicial, transformando aquilo em órgãos do Poder Judiciário aqui. Então, aquele Conselho Regional, ele virou o TRT. Conselho Nacional, ele virou o que seria o TST, nosso Tribunal Superior do Trabalho. E aí, nesse mesmo ano de 1946, houve a Constituição Federal, e nessa Constituição, né, esse entendimento, essa ideia de justiça do trabalho foi, enfim, constitucionalizada. Nós tínhamos na lei, mas ainda não na Constituição. E aí, a partir de 46, nas demais Constituições, 67, 69, 88, foi repetido essa ideia aqui, então, né, de juntas ou varas do trabalho, TRTs e TST. Antes, gente, a gente tinha aqui, né, uma estrutura, principalmente aqui nessas juntas, a ideia de um presidente, de um juiz-presidente, esse representante estatal aqui, né, e também tínhamos aqui 2 juízes classistas, também chamados aqui classistas ou vogais, né, que eram um indicado pelo empregador e um indicado pelo empregado. Então imagina que a gente tinha um concursado que era o presidente, tínhamos outros 2 juízes classistas aqui, que analisariam também essas demandas trabalhistas. Então isso aí, né, ficou até 1999 na estrutura do judiciário, que a partir desse ano, então, 99, foi extinto esses juízes classistas. A gente ainda tem alguns juízes que foram aposentados nessa estrutura, mas a partir de 1999 nós temos então aí só mesmo o juiz que ficou sendo responsável, o representante do Estado, né, o juiz
concursado. E aí a gente fala que na nossa estrutura hoje nós temos vários do trabalho ou mesmo juízes do trabalho. Essa ideia de junta de conciliação, ela se encerrou lá em 1999. Tranquilo, então, como a gente vinha falando, né, o processo de trabalho, ele sim é um ramo autônomo. A gente não pode dizer que ele é um desmembramento que no processo civil, apesar de existir essa teoria, né, ela é minoritária, mas nós temos sim princípios próprios, estrutura própria, carreiras, servidores. Então a gente tem sim um processo do trabalho autônomo. Tranquilo? Então vamos seguir. Gente, curte aí, tá? Comenta, qualquer dúvida, vai deixando aí algum comentário, se inscreve no canal também, que a gente vai poder conversar mais perto de você, saber os seus anseios, para a gente poder, né, também melhorar as nossas aulas e também aqui, né, contribuir com o nosso estudo. Então a gente tem aqui, gente, algumas fontes, tá? Fontes do direito processual do trabalho. A princípio, a gente vai procurar aqui na nossa legislação dentro da CLT. Nossa CLT, apesar de eu não ter comentado, ela é de 1943. Essa ideia de CLT de 1943, imagina, então, a justiça existia, só foi consolidada como justiça mesmo em 1946, né, como órgão do Poder Judiciário, mas a CLT em si, ela já existia desde 1943. Então, ela foi atualizada ao longo do tempo, né, em 2023 vai completar aí 80 anos, e quando temos algum problema aqui processual, a gente vai procurar dentro da CLT. Contudo, né, a CLT ela é bastante omissa em alguns pontos. E aí a gente usa então o CPC de forma subsidiária. Nós vamos usar o CPC de forma supletiva naquilo que for compatível. Então, primeiro a gente busca na CLT, depois buscamos no CPC. Me dê um exemplo aí, professor, de algo que na CLT é um pouco omissa, ou muito omissa, né? A questão, por exemplo, da ação rescisória. Tem um artigo que fala aqui na CLT sobre ação rescisória, e aí toda a questão do rito e demais questões aqui, a gente usa o CPC. Vamos dar uma lidazinha então no 769, artigo 769 da CLT. Nos casos omissos do direito processual comum, será fonte subsidiária no direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível. Então, aquilo que for compatível, nós utilizamos aqui dentro da ideia aqui de subsidiariedade, de forma supletiva. Isso, gente, é na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento que eu ainda estou buscando aquele direito, tá? Eu procuro na CLT e, caso seja omisso, eu utilizo o CPC aqui de forma subsidiária. Tranquilo? E a fase de execução? Na fase de execução, em tese, eu já tenho, então, um direito, né? Eu vou só mesmo buscar a execução, né? Buscar aqui, então, esse cumprimento. No caso da execução, a coisa muda um pouquinho. Primeiro eu vou na CLT, depois eu vou na Lei de Execução Fiscal e só depois é que eu vou aqui no CPC, tá? Vamos dar uma lidazinha no artigo 889 da CLT. Aos trâmites e incidentes no processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. É a ideia de aplicar a CLT e no caso da execução a gente usa a LEF aqui como fonte subsidiária naquilo que for, né, compatível e depois o CPC. Tranquilo, então, bem simples essa parte, mas é importante porque existem questões que cobram esse conhecimento, tá, da CLT. Ou então ela traz aqui uma confusão, diz que o CPC se aplica primeiro e depois a CLT. Né? Primeiro a gente aplica a CLT e depois o que a gente chama aqui de direito comum. O próprio CPC, ele traz lá no artigo 15 essa ideia de ser ele, né, subsidiário, ser ele supletivo. Ó. Artigo 15 do próprio CPC aqui. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, o próprio CPC se reconhece como um código aqui que será aplicado de forma supletiva dentro do direito processual do trabalho.
Eu trago aqui só para complementar, tá? A Instrução Normativa 39 de 2016, que fala dessa questão, né, de subsidiariedade também, mas naquilo que for compatível. Então, o artigo 1º fala: aplica-se o CPC subsidiário e supletivamente ao processo do trabalho em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho. Então, algumas coisas, né, não vão ser possíveis de ser aplicadas porque destoam totalmente aqui da ideia do processo do trabalho. Tranquilo, então a gente vai aqui entrar nos nossos princípios, né? Eles têm algumas funções: interpretativa, inspiradora, integradora, normativa, né? Muita gente diz que na edição da reforma trabalhista não foi utilizada essa ideia, né, de principiológica inspiradora, até porque alguns princípios foram então relativizados nessa reforma, mas no geral a gente aplica os princípios dessa forma. Então vamos lá analisar alguns dos princípios aqui do direito processual do trabalho. Primeiro, gente, é o princípio da proteção. Lá no direito material nós estudamos o princípio da proteção e ele se subdivide aqui em 3 subprincípios, né? O indúbio pro operário, a aplicação da norma mais favorável, a aplicação da condição mais benéfica, mas tem que ter muito cuidado aqui na questão do direito processual. Apesar da doutrina afirmar que aplica-se sim o princípio da proteção, ela não é tão, né, abrangente assim como é lá no direito material. Até porque a gente tem aqui o ônus da prova. Então eu não posso, o empregado, sair alegando sem comprovar nada, sair alegando coisas e não juntar as provas que constituem esse meu direito. Então eu preciso aqui, tá, de uma proteção, claro, mas não nos moldes aqui que tudo que eu falar vai ser a verdade absoluta. Então me dê um exemplo, então, professor, dessa ideia de princípio da proteção no processo do trabalho. Quando a gente sabe que no processo do trabalho a audiência é algo bem importante, bem relevante aqui dentro do nosso estudo, né? É um estudo bem relevante junto, claro, com os recursos no processo do trabalho. Então as audiências aqui, em regra, são unas. O juiz vai tentar realizar tudo no próprio ato, no único ato, né? A conciliação, vai realizar a instrução e o julgamento. E em algum momento ele pode, se ele quiser, né, desmembrar isso. Nós vamos estudar isso com calma. Mas vamos imaginar que você, empregado, entra com uma ação trabalhista. No meio do caminho você pensa melhor, pensa: meu Deus, eu não vou fazer isso. Essa empresa, ela me sustentou durante toda a vida, eu não posso fazer isso. Você dá uma crise moral em você, você quer desistir de ir para a audiência. O advogado liga louco para você e você está lá: não vou mais não, e desiste. Qual a implicação, gente, prática quando você desiste aqui da audiência? Vai acontecer o simples arquivamento. Então você não vai na audiência, vai acontecer o quê? Arquivamento. Então isso é uma ideia aqui de proteção ao empregado, né? A gente pode dizer que isso é uma forma de proteção ao empregado. Até porque se o empregador faltar à audiência, né, vamos supor que você foi à audiência e o empregador não foi, o efeito disso vai ser a revelia e a confissão. Então é bem desproporcional se for comparado aqui ao empregado. Então há sim a aplicação do princípio da proteção dentro do direito processual do trabalho. Tranquilo? Então, vamos para outro aqui, né? O nosso princípio da conciliação. Como a gente comentou agora há pouco, né? A Justiça do Trabalho, ela tende aqui a ter uma audiência una e, além disso, ela tem uma ideia de ser bem conciliatória. Nós temos, logo no início da audiência, da abertura dos trabalhos, essa ideia de fazer essa conciliação, de tentar essa conciliação e, né, no final das razões finais, aí temos 10 minutos para apresentar as razões e logo em seguida o juiz presidente faz uma nova tentativa aqui de conciliação. Então, vamos só ler aqui o artigo 764 para consolidar. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Então, vamos imaginar, né, que o processo está transitado e julgado, ainda assim é possível, tá, aqui fazer essa conciliação. A gente bota a observação aqui, né, que procedimento sumaríssimo, qualquer fase da audiência, né, se a pessoa verificar que há essa possibilidade, ela pode pedir aqui a palavra para apresentar então uma nova proposta aqui conciliatória. Tranquilo, então, princípio da conciliação, princípio da proteção, ok, vamos para um próximo princípio então, nessa nossa ideia inicial.
Aqui eu tinha até esquecido, né, mas súmula 418, ela traz uma informação importante. Nem sempre o juiz aqui, ele vai ser obrigado a deferir um acordo. Se ele achar que esse acordo não é interessante, que não é um acordo que seja viável, ele pode, né, não homologar esse acordo. Então a súmula 418 ela fala nesse sentido. A concessão de liminar, vamos ler aqui, né, ou a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, não é uma obrigação. Ele não faz isso de forma compulsória. Então não existe aqui, né, direito líquido certo tutelar pelo MS. Caso ele indefira esse acordo, você não pode chegar e fazer, né, e protocolar, impetrar aqui um mandado de segurança contra essa decisão. Tranquilo? Então, é uma faculdade aqui essa homologação do acordo. Então, passado isso, bacana, show. Princípio da inércia, esse está previsto lá no CPC, mas ele se aplica sim aqui ao nosso direito processual do trabalho, tá? O processo ele inicia por iniciativa da parte, e aí depois que o processo é iniciado, ele se desenvolve por impulso oficial. Certo? Então, aqui a gente não tem, por exemplo, não é parecido com o direito eleitoral, onde o juiz tem uma ação aqui mais fiscalizatória, ele pode, né, aplicar multa, ele pode estar andando na cidade e aplicar essa multa e fazer alguma abertura de procedimento. Aqui não, aqui eu espero, né, a parte ingressar com a ação, e aí sim, após isso, ela desenvolve aqui por impulso oficial. Temos, gente, a ideia do princípio do inquisitivo. Um aluno até perguntou outro dia na aula, né, essa questão aqui. Professor, eu vi que o juiz, ele, entre aspas, que forçava a empresa, né, e o empregado a aceitarem o acordo. Gente, o juiz aqui, ele é o presidente da sessão. Então ele tem aqui, como o próprio artigo 765 fala, ampla liberdade na direção do processo. E aí o fato de dizer, olha, se você não aceitar isso, tudo bem, mas eu vou sentenciar daqui a pouco algo parecido. Não é bem uma pressão, né? Ele tem essa ideia, ele tem esse poder de direção e ele tem essa possibilidade de fazer isso mesmo, né? De julgar logo em seguida, inclusive na audiência. Então, o 765 traz essa ideia, tá, de ampla liberdade na direção do processo, e também aqui, tá, ele pode limitar ou até mesmo excluir algumas provas que ele entender como impertinente ou protelatória. Eu sempre falo aqui na ideia do print, gente, cuidado com o print, tá? O juiz pode até acatar isso, mas eu sendo advogado da parte reclamada, eu vou, né, pelo menos levantar a dúvida de uma possível manipulabilidade dessas provas aí. A gente tem meios para deixar essa prova mais robusta, uma ata notarial, existem alguns sistemas também que fazem relatório dessa prova aí digital, né, e que o Verifact, por exemplo, ele faz esse trabalho que é aceito em alguns tribunais e pode ser uma forma de deixar essa prova mais robusta, mas o simples print, né, tem um cuidado com isso, né, o juiz pode não acatar isso, o seu processo cheio de prints, você achando que está abalando lá e o processo, né, fraquíssimo aqui, porque só tem isso. Então cuidado com essa ideia aqui, tá, porque o juiz ele pode, inclusive, né, limitar ou excluir alguma dessas provas aí. Princípio da simplicidade, aqui a gente tem simplicidade, oralidade, e temos também aqui, né, essa ideia que o processo ele é bem tranquilo, né? A reclamação ela pode ser escrita ou verbal. Se ela for verbal, gente, a gente vai ver aqui no princípio da oralidade que o servidor ele vai reduzir essa reclamação a termo, então deixar lá nos autos do processo, no caso aqui, né, o PJE, na grande maioria dos estados, dos TRTs, na verdade, a gente utiliza o PJE. Sendo escrita, e aqui ele traz, né, os requisitos aqui da nossa petição inicial, os requisitos da nossa reclamação trabalhista, que é o que? Designação do juiz, aquele endereçamento, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos e o pedido. Vocês percebem aqui, né, que não há do direito. Claro que é uma prática da gente, como advogado, colocar do direito e não é errado, tá? Mas a petição aqui no processo de trabalho ela pode ser mais simples, né? Seguindo aqui a ideia do princípio da simplicidade. Eu geralmente coloco da sinopse fática e jurídica e já, né, a gente já deixa um negócio todo estruturado de uma maneira só. Mas não é necessário aqui, segundo a CLT, tá? Colocar o pedido, né? O juiz já sabe, já entende do direito. Olha só, o princípio da oralidade, então, né, ele traz essa ideia que
pode ser, a petição pode ser verbal, ela vai ser reduzida a termo, mas pode ser verbal. Inclusive, né, a própria contestação, ela pode também ser oral. As razões finais, elas vão ter 10 minutos para também essa sustentação oral. Então, a gente tem vários momentos do processo onde você pode aplicar esse princípio aqui da oralidade. Princípio da concentração, acabamos, né? Um princípio se conecta ao outro, né, gente? Aqui, quando a gente falou de audiência una, a gente acaba falando que a audiência aqui, né, em regra, ela é contínua, né? No processo sumaríssimo una, né, no próprio artigo aqui da CLT traz. Aí, se não for possível, o juiz pode desmembrar. Geralmente ele desmembra em audiência conciliatória, audiência de instrução e audiência de julgamento, que na verdade é basicamente o julgamento mesmo da ação. O interessante é que você tem que ir preparado para a audiência, né? Levar suas testemunhas para isso, porque vai que ele quer resolver tudo naquele momento e você não vai preparado. Então, principalmente no procedimento sumaríssimo, que a audiência é sempre marcada como una, aí você chega lá, não traz as testemunhas, o juiz não remarca e você fica no prejuízo. Então, muito cuidado, tá? Aqui com a ideia do princípio da concentração. Gente, princípio da irrecorribilidade das decisões. Essa ideia aqui do princípio da irrecorribilidade é que no processo civil, aqui, né, no geral, nós temos decisões interlocutórias e decisões liminares, tutelas antecipadas. E o que é que acontece geralmente quando você não gosta, não aceita aquela decisão? Você recorre. Geralmente você entra com agravo de instrumento no processo civil. Aqui não, tá? Aqui, se você não gostou, não concorda, né, com a decisão interlocutória exarada aqui, você pode até se manifestar a respeito, deve fazer isso, mas não há um recurso imediato. Você vai ter que esperar até a sentença e lá no recurso ordinário a gente vai fazer, né, as razões aqui dessa ideia aqui de recurso. Então não há uma recorribilidade imediata. Aqui segue a ideia do princípio da irrecorribilidade das decisões. E só para ilustrar os recursos que a gente tem cabíveis aqui, né, alguns, né, os embargos, o recurso ordinário, não há apelação aqui, importante que se fale logo aqui nessa aula, né, não há apelação ao recurso ordinário, não há recurso especial, não há recurso aqui ao STJ, e sim ao TST, que aqui é o recurso de revista, e temos o agravo, né, o agravo aqui ele tem uma outra função que é destravar recursos, mas na frente vocês vão estudar provavelmente esse tipo de coisa, né? Mas o agravo aqui não é para atacar uma decisão interlocutória. Tranquilo? Então vamos seguindo, né? Bem tranquilo, só algumas informações gerais. Para quem nunca estudou processo de trabalho, né? Talvez eu possa estar rápido demais aqui, mas a gente ainda está apresentando os institutos para vocês. Quando a gente fala de princípios e traz essas novidades, a gente acaba, de certa forma, falando no geral. E cada parte disso, né, vai ser aprofundado ao longo aí do estudo. Quando a gente fala de audiência, quando fala de recursos, né, e essas coisas vão ser melhor exploradas. Aqui é a aula inicial, né, ainda falando de princípios, falando dos institutos no geral. Princípio da imediatidade. E aqui a ideia da imediatidade no processo civil, né, que é uma coisa bem interessante. Você faz, por exemplo, na audiência a inquirição, a testemunha, a parte de forma direta. Aqui não há essa ideia de princípio da imediatidade. No artigo 820 há uma formalidade, uma burocracia, apesar de que alguns juízes eles até aceitam, né, que haja aqui essa imediatidade, mas no geral não há aqui essa inquirição direta. Vamos ler aqui o artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Então, você pergunta para o juiz e o juiz pergunta para a parte, né? Ele vai fazer aquele tipo rec-repete do Google. Pergunta para o juiz repassa. Apesar da pessoa estar lá escutando, né? Mas não há essa imediatidade aqui. A não ser que ele autorize, aí você faz, né? Mas não cometa essa gafe aí de sair perguntando, porque senão é capaz de você receber aqui uma pequena advertência aqui, né, de perguntar ao magistrado. E aí, gente, chegamos aqui ao princípio do jus postulante, princípio bem interessante, né, que acredito que é até pouco difundido, poucas pessoas sabem que você pode ir diretamente até a Justiça do Trabalho e litigar aqui sem a presença do advogado. Não recomendo, claro, mas é possível que haja isso. E o interessante é que o artigo 691, aqui ele traz,
né, que esse jus postulante ele pode acontecer até o final, mas esse final foi relativizado pela súmula 425. Vamos dar uma lidazinha no 791 e a gente comenta da súmula 425. Os empregados e empregadores, então tanto o reclamante como o reclamado, poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Na verdade aqui, né, existem algumas ações que o empregador também pode ingressar. Pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Vou até colocar o marca-texto aqui, até o final aqui é relativizado, tá? Porque, súmula 425, o jus postulante das partes, lá do 791, limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, MS e os recursos de competência do TST. Então, se você precisar ingressar até o TST, não há possibilidade de ir sem advogado. Até o TRT, sim, tá? Mas, além disso, não é possível. Há uma limitação aqui desse final, tá? O jus postulante vai se limitar à vara do trabalho e ao TRT. E ele traz algumas outras possibilidades aqui, que são ações em tese especiais, que tem um rito especial, a ação rescisória, o mandado de segurança, a ação cautelar, né? O mandado de segurança tem uma lei própria para isso. Então, existe um mnemônico que o pessoal utiliza, né, que é o MARA. Só para lembrar aqui da Mara Maravilha, aqui o jus postulante do MARA é MARA com H, porque tem uma possibilidade também em relação, né, a uma não possibilidade em relação à homologação de acordos. Então vamos ver aqui o MARA para você lembrar, né, de que não cabe o jus postulante nesse MARA aqui. Mandado de segurança, ação rescisória, os recursos aqui ao TST, a ação cautelar e a homologação de acordos extrajudiciais. Vocês vão ver, inclusive, que nessa homologação, cada parte vai precisar ter um advogado. Então não pode ser nem que seja um advogado só para as duas partes. Quando você entra com a ação de homologação aqui, tem que ser um advogado para cada parte. Por isso a necessidade aqui, tá? Por isso a não aplicação do jus postulante nessa homologação. Então o MAR aqui, ele resume essa ideia aqui da não aplicação do jus postulante. Somente até as varas de trabalho e TRTs. Tranquilo, ok? Vamos lá então. Já falamos do princípio da recorribilidade. Princípio do julgamento extra petita. A ideia aqui é que não seja possível, em regra, o julgamento extra petita. A gente se limita, o juiz vai se limitar até o pedido do advogado. Então, pedir 13º, férias, ele não vai condenar em horas extras, ele não vai realizar esse julgamento extra petita. Mas em alguns casos é possível sim, né, que ele faça essa aplicação do direito, mesmo sem o advogado pedir. Vamos imaginar que eu esqueci, né, pedir o reconhecimento de vínculo, pedir horas extras ou pedir 13º férias, mas esqueci lá no pedido de botar que fizesse o registro na CTPS. Ele pode fazer isso, tá? Ele pode fazer esse tipo de deferimento, mesmo se você pedir, né? Ele pode fazer esse julgamento extra petita nesse caso. Juros e correção, não esqueci de botar lá na petição para atualizar a dívida aqui, o débito em juros e correção, mas ele pode fazer isso, tá? Então, o julgamento extra petita, em regra, não é permitido, mas em alguns casos ele vai ser utilizado aqui, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, gente, a nossa organização aqui, né, já passando dessa fase de princípios, a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada. Nós temos a Justiça Comum, que se subdivide aqui em federal, né, e Justiça Estadual. Temos a especial, né, que é a militar, a eleitoral e a Justiça do Trabalho. Então nós temos aqui órgãos próprios, aqui, trazidos pelo artigo 111 da Constituição. Temos os juízes, os TRTs e o TST. Trago até aqui, nessa pirâmide que é bem conhecida aqui pelos alunos, né? Varas do Trabalho, TRT, TST. O STF não faz parte dos órgãos da Justiça do Trabalho, apesar de ser possível, né, chegar até ele via recurso extraordinário. Então, a gente tem aqui alguns artigos que falam especificamente sobre o TST, da quantidade de ministros, por exemplo, do TST, né, que se limita aqui a 27, né, tem até um mnemônico TST 30-103, para você lembrar que são 27 ministros. O TRT, ele tem aqui pelo menos 7 juízes aqui, o TRT. Tem gente que fala, desembargador é juiz, a lei traz como juiz, né, mas muitos TRTs também tratam esse juiz como desembargadores, está tudo bem, tá? Mas aqui a lei fala
juízes do TRT. Então, questão de formalidade. Não existe TRT em todos os estados, né? Existe em São Paulo, por exemplo, que tem 2 TRTs, mas existe aqui, por exemplo, Tocantins e DF, é um TRT só para esses dois aqui, esses 2 entes. Então nem toda localidade vai ter TRT, até as próprias varas, né, elas são regionalizadas, não vai haver vara do trabalho em todos os municípios. Vocês já devem saber isso aqui. Então, gente, vamos encerrar por aqui essa aula introdutória, falando do histórico, né, do histórico das fontes, dos princípios, dessa parte de organização da Justiça do Trabalho. Espero que tenham gostado. Vai ficar aqui alguns outros vídeos de referências de direito do trabalho, também se quiser acompanhar. Então, curte, comenta e até a próxima.